título da nossa mensagem dessa noite será Guardando a Sã Doutrina em Tempos de Confusão Doutrinária. A perícope que será exposta, os irmãos podem ficar com as escrituras abertas nesse texto, se encontra na Epístola de Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 12. Vamos começar fazendo uma leitura do texto. Vai dizer assim as Sagradas Escrituras: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então essa é a perícope que iremos expor nessa noite, para a gente poder entender melhor o que o texto está querendo nos dizer. Vamos então entender ali o contexto, fazer uma introdução ali à carta aos Colossenses. Em primeiro lugar, o autor já vai aparecer ali no primeiro verso, se apresentando. O apóstolo Paulo é o autor desta carta, e o destinatário é a igreja de Colossos, que era uma pequena igreja ali, que era vizinha ali de Laodiceia, a igreja local, a qual tem a igreja lá que aparece em Apocalipse, né, nas 7 igrejas, e também vizinha de Herápolis, cidades estas que eram maiores do que Colossos. A gente vai ver lá no capítulo 4, a gente pode ver lá no capítulo 4 de Colossenses, que Paulo ele manda essa carta para a igreja de Colossos, mas pede que ela também seja lida na igreja de Laodiceia, que era vizinha a Colossos. A data dessa carta é entre 60 e 62 depois de Cristo, tá, no primeiro século, e nesse momento Paulo estava ali na sua primeira prisão, que era em Roma. Era uma prisão domiciliar, né? Então o apóstolo Paulo tinha ali uma certa liberdade ainda ali nessa primeira prisão dele, e é por isso que essa é conhecida como uma das epístolas da prisão. Bom, uma coisa que a gente precisa saber é que Paulo não fundou a igreja de Colossos. Provavelmente quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras, tá? E Epáfras provavelmente foi convertido durante o ministério de Paulo em Éfeso. Isso você pode encontrar no texto de Atos, capítulo 19, falando sobre o ministério de Paulo em Éfeso. Paulo, também a gente vai ver lá em Colossenses, capítulo 2, verso 1, ele nunca esteve nessa igreja, tá bom? E aí, o que estava acontecendo? Epáfras, ele foi até o apóstolo Paulo porque estava ocorrendo uma certa situação ali, que ele pediu ali a ajuda do apóstolo Paulo. Que situação era essa?
falsos ensinamentos estavam surgindo e estavam ameaçando ali a pureza do evangelho que estava sendo pregado naquele local. Estava ali surgindo essa heresia, esse desvio doutrinário nos arredores ali da cidade de Colossos, por isso que também vai ser pedido para ser lido em Laodiceia, né? E a igreja estava começando a ser influenciada por essa falsa doutrina. Então, o Epáfras vai lá para pedir ajuda do apóstolo Paulo. Que falsa doutrina que estava sendo pregada? Não se sabe ao certo, mas a gente acredita, por causa do texto, por causa do que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Colossenses, que era uma mistura ali de legalismo judaico, ascetismo, elementos da filosofia grega ou protognóstica. Então, o legalismo judaico era o quê? As pessoas estavam querendo dizer que a gente precisa o quê? Cumprir obras, cumprir a lei para obter a salvação, para obter o perdão de Deus. Ascetismo, até coloquei ali embaixo, é alguém que o quê? Pratica uma vida de renúncia, achando que isso vai levar ele a alcançar o perdão de Deus. Tem também elementos da filosofia grega, lá, né, o dualismo platônico, onde a matéria ela é o quê? Imperfeita. A matéria é imperfeita, e isso, jogando para o cristianismo, você vai trazer um problema para a natureza de Cristo, né, para a teologia da natureza de Cristo, para a cristologia. E ali, alguns teólogos entendem que tinha ali um protognosticismo, né? O gnosticismo, de forma mais estruturada, ele vai aparecer só lá no século II. Então, não poderia ser o gnosticismo de forma estruturada como nós conhecemos. Entretanto, poderia ser uma espécie de gnosticismo incipiente, algumas ideias que vão formar, que vão participar do que se tornou o gnosticismo no século II, poderia também estar aí misturada nessa heresia, né? nesse desvio doutrinário que estava surgindo naquele local. Tá? Como a gente não sabe que tipo de desvio doutrinário era esse, que tipo de heresia era essa, pode ser algo que foi único ali em Colossenses, por isso a gente chama de heresia de Colosso, né? Então, a ideia ali do protognosticismo é que eles poderiam estar levantando que o evangelho está correto, mas ainda tem ali um conhecimento a mais que vocês precisam obter para alcançar a salvação, para alcançar o perdão de Deus. Então você pode observar que tudo isso vai vir de maneira misturada, mas tudo isso tem uma coisa em comum. Todas essas coisas, né, todas essas ideias, essas filosofias vãs, propõem você acrescentar algo ao evangelho. E é por isso que o apóstolo Paulo vai tratar de forma central nessa carta a centralidade e suficiência de Cristo. É esse que vai ser o tema central da carta aos Colossenses. Uma outra coisa importante também de ser relatada é qual foi a ideia de Epáfras para procurar o apóstolo Paulo. De duas, uma, ou as duas misturadas, talvez. Epáfras ele pode ter procurado o apóstolo Paulo, por quê? Porque talvez a heresia, o desvio doutrinário que estava surgindo era algo, de repente, sofisticado, que ele não saberia responder, e aí ele pede para o apóstolo Paulo ajuda para que o apóstolo Paulo estruture ali uma defesa da fé para a igreja de Colossos permanecer firme. Ou uma segunda possibilidade e aí vai dialogar muito com o verso 7, que a gente vai expor também no dia de hoje, talvez Epáfras tenha ido lá falar com o apóstolo Paulo, lá em Roma, por causa do medo que ele poderia estar sentindo desses falsos mestres que estariam aparecendo, começar a fazer com que a igreja questionasse a legitimidade do ministério de Epáfras ali naquele local. E ali por isso que o apóstolo Paulo vai dizer depois, a gente vai ver lá no versículo 7, para a igreja que o ministério do apóstolo Paulo era um ministério que era fiel à palavra da verdade, ao evangelho. Então essas duas possibilidades aí de Epáfras ter ido procurar o apóstolo Paulo. Então esse é o pano de fundo ali da igreja de Colossos. Trouxe ali o mapa para a gente se localizar. Paulo então estava ali com Epáfras, né? Ali em Roma, e a igreja de Colossos fica ali, naquele canto de lá, né? Entre Éfeso e a Galácia. Então vamos para a exposição propriamente dita. O verso 1 vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Paulo, como era normal nas epístolas,
ele vai começar se apresentando. Era normal nas epístolas o autor começar se apresentando, e Paulo assim o faz. Ele tinha o costume de, se a gente for analisar as epístolas paulinas, ele tinha o costume de enfatizar a sua posição como apóstolo de Cristo. E possivelmente ele fazia isso porque ele frequentemente tinha que lidar com questionamento quanto à legitimidade do seu ministério. A gente vai ver Paulo tratando disso em várias cartas, em várias situações. E por isso talvez ele tivesse o costume de deixar claro ali a sua posição como apóstolo de Cristo Jesus. Tá? 2 motivos que levavam as pessoas, muitas vezes, a resistir à legitimidade do ministério apostólico de Paulo. Em primeiro lugar, o fato de Paulo não ser um dos 12. E em segundo lugar, o passado de Paulo também não ajudava, né? O passado como perseguidor dos cristãos, o passado como inimigo do evangelho, acabava também fazendo com que algumas pessoas invariavelmente aparecessem, né, resistindo ao ministério apostólico do apóstolo de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. A gente sabe hoje, obviamente, que o ministério apostólico de Paulo ele é legítimo. Primeiro porque, né, os textos paulinos foram canonizados. A gente pode ver, através das escrituras sagradas, a chamada eficaz ali do apóstolo Paulo. Mas, além disso, também temos outros 2 fatores que faz com que a gente tenha certeza que o ministério apostólico de Paulo era legítimo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, né, o ministério apostólico de Paulo, ele teve muitos frutos, né? Os frutos do ministério de Paulo também legitima a veracidade do seu ministério, e também os próprios 12 apóstolos também validavam, né, confirmavam que o ministério de Paulo era legítimo. E aí ele continua dizendo, né, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e irmão Timóteo. Quando o apóstolo Paulo aqui diz por vontade de Deus, ele diz pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, Paulo aqui está enfatizando que a sua vocação apostólica não foi uma escolha pessoal. Não é resultado de uma decisão dele. Não foi ele mesmo que se colocou, se determinou como apóstolo. Então essa é a primeira implicação dessa afirmação do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo também quer dizer, quando diz que é por vontade de Deus, que o ministério apostólico dele não é resultado do seu esforço, não é resultado de um mérito dele. Até porque, se a gente pudesse fazer um ranking, talvez a pessoa que menos mereceria o ministério apostólico fosse Paulo antes da sua conversão. Talvez a pessoa que menos quisesse, antes da chamada eficaz, o ministério apostólico era o próprio apóstolo Paulo. Então, definitivamente, quando ele diz que por vontade de Deus, definitivamente não foi por causa da escolha pessoal dele, muito menos por causa de seu esforço. Em terceiro lugar, a terceira coisa que a gente pode tirar dessa afirmação de Paulo, por vontade de Deus, é que essa expressão reforça a ideia de que é Deus quem dá a vocação e a autoridade, não os homens. Então, a gente pode tirar daqui que quando ele fala a vontade de Deus ela é o quê? Ela é soberana. Quando diz aqui a vontade de Deus o quê? Ela é independente. A vontade de Deus, ela é livre. Ela não depende do querer do homem. Ela não dependeu do querer do próprio alvo da chamada eficaz e muito menos dos outros homens. Então, de certa maneira, a gente pode entender o seguinte, Paulo está dizendo assim, vocês gostando ou não, vocês querendo ou não, quem me deu essa autoridade de apóstolo foi Deus. Foi Deus. Queiram vocês ou não, gostem vocês ou não. E ele diz, né? E o irmão Timóteo, deixando claro ali que Timóteo estava com ele durante a escrita da carta, provavelmente ali sendo discipulado pelo apóstolo. Verso 2 vai dizer assim as Sagradas Escrituras: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então, em primeiro lugar, ele diz assim, aos santos. Estou enviando essas cartas aos santos. O que significa essa palavra santos? De forma nenhuma, eu estou falando aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de um grupo menor
da igreja, um grupo selecionado da igreja que teria uma pureza moral superior. Não é disso que o apóstolo Paulo definitivamente está falando. Até porque a gente vai ver aqui, olha só, que o termo santo, ele significa, né, separado por Deus e para Deus. E olha só como que a cristandade, ao longo da história, interpretou essa palavra santo. Então, eu peguei um trecho aqui da Confissão Batista, né, de 1689, no capítulo 26, que fala sobre a igreja. Olha só o que o texto vai dizer. Todas as pessoas ao redor do mundo que professam fé no Evangelho e obediência a Deus, mediante a Cristo, de acordo com o Evangelho, e que não destroem o seu testemunho com alguma doutrina fundamentalmente errada ou conversão profana, esses podem ser chamados de os santos. Então, quando eles falam de santos, está falando a toda a igreja, e não a um grupo específico. A gente tem, hoje em dia a gente usa o termo santo, né, para se referir, né, à pessoa que não tem pecado, a pessoa pura, né? Mas aqui era muito comum nas escrituras sagradas o termo santo se referir a todos os cristãos, né? Então, eu disse, né, até porque a carta é para toda a igreja, não é para um grupo específico de igreja que teria uma pureza superior moral, né? Então, santo significa separado por Deus e para Deus. A gente poderia, né, usar hoje em dia o termo santos, biblicamente falando, para se referir aos cristãos, mas a gente acaba não usando. Mas, biblicamente, é comum esse significado, né, essa conotação da palavra santo, tá? Em segundo lugar, ele chama a igreja de fiel. E o que isso significa quando ele chama a igreja de fiel? Ele significa que a igreja ainda está firme na fé, ainda não se desviou do caminho. Portanto, essa carta, ela não vai ter um teor de repreensão, mas sim de prevenção e ajuste. Então, ela não vai ter um teor de repreensão. Por isso que ele chama dos irmãos de fiéis, né? Olha só o que Colossenses capítulo 2, verso 4 e 5 vai dizer e vai endossar isso que a gente está propondo aqui. Vai dizer assim, ó, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, ele está dizendo o quê? Olha só, estou enviando essa carta para vocês de maneira preventiva, para vocês se prepararem com os desvios doutrinários que estão chegando, com as heresias que estão chegando a vocês. E aí ele diz, ó, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então, a igreja de Colossos ainda não tinha se desviado. Ela não se desviou, mas estava começando a aparecer ali desvios doutrinários aos arredores que estavam começando a influenciar a igreja. Portanto, o apóstolo Paulo e a Epáfrodito estavam preocupados de isso avançar para dentro da igreja. Então, estava preparando a igreja para lidar com esses desvios doutrinários. E a gente pode confirmar isso analisando como que o apóstolo Paulo se apresenta à carta de Gálatas. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Vai dizer assim as Sagradas Escrituras. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graças a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, observa que nessa apresentação aqui, o apóstolo Paulo não chama a igreja de fiel. E aí, por que ele não chama a igreja de fiel? Olha o verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, não chamou a igreja de Gálatas de fiel, porque ela já estava se desviando do caminho, coisa que a igreja de Colossos ainda não estava vivenciando. E aí a gente chega no verso 3. Diz assim, a palavra de Deus no verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Em primeiro lugar,
que a gente pode observar é que ele diz que ele ora dando graças a Deus Pai. E aqui a gente pode observar uma doutrina muito importante chamada de economia da Trindade. O que significa essa doutrina? É o estudo das funções das pessoas da Trindade, tá? E aqui está aplicado a oração. A economia da Trindade aplicada à oração funciona da seguinte forma. A gente diz que, via de regra, nós oramos ao Pai por intermédio de Cristo Jesus e no poder capacitados pelo Espírito Santo. Então é assim que funciona a Trindade na oração, a economia da Trindade, a função os papéis das pessoas da Trindade, a função de cada pessoa da Trindade na oração. E aí eu trouxe um texto do livro de Tim Keller, que também fala sobre um teólogo chamado Packer, que vai deixar mais robusto esse nosso entendimento da economia da Trindade, aplicado à oração. Olha só o que vai dizer o texto do livro Oração do Tim Keller. Embora não seja absolutamente inadequado falar com o Filho ou com o Espírito, em geral, a oração será direcionada ao Pai, com gratidão ao Filho e na dependência do Espírito. Packer usa uma regra geral interessante. Ora ao Pai, com a mediação do Filho e pela capacitação do Espírito Santo. Posso falar também ao Filho e ao Espírito Santo diretamente, quando apropriado. Ou seja, quando estou orando sobre alguma coisa que as Escrituras especificaram ser concernentes a um deles. Então, via de regra, se a gente for ver, na maioria dos casos, quando está falando da oração, funciona da seguinte forma. A gente ora ao Pai, nas Escrituras Sagradas. A gente ora ao Pai por meio de Jesus e no poder, na dependência, na capacitação do Espírito Santo. Isso vai aparecer de novo no final da nossa perícope. Ainda no verso 3, vai dizer, né? Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E aí, né, vamos lembrar do contexto dessa carta lá no início. A gente lembra que não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos, né? Paulo, no capítulo 2, fala que ele nem chegou aí na igreja de Colossos. Então ele nem conhece pessoalmente os irmãos da igreja de Colossos, mas ainda assim ele se preocupa com a igreja de Colossos, mesmo assim ele ora pela igreja de Colossos. E o que isso revela, irmãos? Isso revela que o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão macro do reino de Deus. Ele tinha uma visão macro do reino de Deus. Muitas vezes nós nos importamos somente com a nossa igreja, ou nos importamos somente com a nossa localidade, nos importamos somente com o nosso ministério. Só que o que o texto está nos ensinando, que o apóstolo Paulo tinha, e nós devemos cultivar a nossa vida, é que a gente olhe para o reino de Deus como um todo, de maneira macro, de maneira holística. O que é melhor para o reino como um todo? Então a gente deve cultivar isso. O texto está nos ensinando a cultivar isso, nos preocupar, orarmos pelo reino como um todo. Chegamos no verso 4. O verso 4 vai dizer o seguinte: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então a gente pode observar aqui 3 palavrinhas muito importantes: fé em Cristo Jesus, amor que tendes para com todos os santos, santos de novo aparecendo, né? São todos os cristãos, por causa da esperança que está preservada nos céus. Fé, amor e esperança. Alguns teólogos chamam essas 3 palavrinhas de virtudes teologais, outros chamam de virtudes teológicas, enfim, vários nomes, né? MacArthur, nos seus comentários aos Colossenses, ele vai chamar essas 3 virtudes de as 3 maiores virtudes espirituais: fé, amor e esperança. E essas 3 virtudes aparecem, né? A gente associa o texto mais famoso, mais conciso que aparece essas 3 virtudes, é o texto de quê? De 1 Coríntios, lá no capítulo 13. Capítulo 13, verso 13, vai dizer o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Vamos falar um pouco agora sobre essas 3
virtudes espirituais, as 3 maiores virtudes espirituais, a começar pelo amor, o mais importante, né? O maior. Em primeiro lugar, o amor, ele não é como a gente costuma tratar hoje em dia, né? A gente trata o amor como uma expressão do afeto, expressão de afeto. Não, mas o amor verdadeiro, o amor bíblico, ele é um atributo de Deus. A gente costuma dizer, né, que ele é parte da natureza de Deus. Tem que ter uma licença teológica para dizer, por causa da doutrina da simplicidade de Deus, Deus não pode ser composto. Então, quando a gente diz que ele é parte da doutrina de Deus, é porque ele é um atributo de Deus. É isso que a gente quer dizer, tá? E aí, a gente vê esse atributo de Deus sendo revelado lá em 1 João capítulo 4, lá no verso 8, vai dizer, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Ele não fala assim, Deus ama, Deus, ele é amor, é um atributo de Deus. E aí, outro ponto sobre o amor. Quer conhecer o que é o amor? O amor, ele é revelado nas Escrituras Sagradas de maneira plena. Aonde? Na obra redentora de Cristo Jesus. Vamos para talvez o texto mais famoso das Escrituras? Acho que o segundo mais famoso, acho que Salmo 23 é o mais famoso, depois deve vir esse, que é João 3,16, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse de tal maneira é uma locução adverbial, tô certo, Sara? Uma locução adverbial, né? Só que não é uma locução adverbial de intensidade. É uma locução adverbial de modo. Por quê? Porque se você falar, Deus amou o mundo de tal maneira, dá a entender que existe uma variação. Então Deus ama muito em algum momento, anda menos em outro, e carece de amor em algum momento. Deus não varia, não tem sombra de variação em Deus. Então aqui é o modo, a forma que Deus amou. Deus escolheu revelar o seu amor dessa forma, desse modo. É o modo que Deus amou o mundo. Então, o que o texto está nos ensinando é que a obra redentora de Cristo Jesus é a revelação plena do amor de Deus. É isso que o texto está nos ensinando. Então, quer conhecer o que é amor? Olha para a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Terceiro lugar, o amor de Deus, ele reflete na vida do cristão. O amor de Deus, ele reflete na vida do cristão. Olha que a carta de 1 João, capítulo 4, verso 19, vai dizer. 1 João, capítulo 4, verso 19, vai dizer o seguinte: nós amamos por quê? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É porque Deus nos deu um coração capaz de amar, como disse o irmão Fábio, né? No texto de Baxter. Se nós amamos é porque Deus nos amou primeiro. Se Deus não tivesse nos amado, nós não teríamos a capacidade de amar. Então, 3 características da primeira das maiores virtudes espirituais, o amor. Vamos falar sobre a segunda. Fé. Fé, em primeiro lugar, a Escritura vai nos revelar que a fé é um dom gratuito de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia vai nos ensinar que a fé é a única causa instrumental da justificação. Nós somos salvos somente pela graça, por meio somente da fé. E essas duas verdades, elas podem ser encontradas no texto de Efésios, capítulo 2, lá no verso 8. Capítulo 2, verso 8 de Efésios vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante, por meio da fé. E isto não vem de vós, é o quê? É um dom gratuito de Deus. Não tem nada que você faça para merecer a fé. É um dom gratuito de Deus. Outra característica da fé, R.C. Sproul, lá no livro Somos Todos Teólogos, ele vai dizer uma coisa muito interessante para nós. Ele vai dizer o seguinte: os reformadores protestantes reconheceram que a fé bíblica tem 3 aspectos essenciais. 3 aspectos essenciais da fé bíblica. Em primeiro lugar, notícia. Segundo lugar, ascensos. Terceiro lugar, fidúcia. O que é notícia? Notícia se refere ao conteúdo da fé.
Então, para você ter fé, em primeiro lugar, você tem que conhecer do que se trata essa fé. Conhecer a obra redentora de Cristo Jesus. Ter conhecimento do Evangelho. Então, em primeiro lugar, tem que conhecer o conteúdo. A fé verdadeira você tem que conhecer. Tem que ter conhecimento do conteúdo do Evangelho. Em segundo lugar, a segunda característica da fé verdadeira, segundo os reformadores, assensos, que é a convicção de que o conteúdo é verdadeiro. Porque você pode conhecer, mas achar que é falso, não acreditar. Então você tem que conhecer o Evangelho, conhecer a verdade a respeito da fé, e você tem que ter convicção de que aquilo é verdade. Notícia e assensos. A terceira característica da fé verdadeira, segundo os reformadores, é fidúcia. O que é fidúcia? Se refere a confiança e dependência pessoal. Você pode conhecer o Evangelho, você pode ter convicção de que é verdade, mas você pode viver uma vida que não confia no Evangelho, que não depende do Evangelho, não entrega a sua vida ao Evangelho. Então você tem que conhecer, tem que ter convicção de que é verdade e também precisa confiar, ter uma vida de dependência de Cristo, de dependência do Evangelho. Essas são as três características da fé verdadeira que os reformadores eles sistematizaram para nós. Mais uma característica da fé verdadeira. A fé verdadeira necessariamente frutifica. A fé verdadeira necessariamente traz frutos e bons frutos. É isso que o texto de Tiago, capítulo 2, lá no verso 26, vai dizer. Tiago, capítulo 2, verso 26, vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, Tiago de maneira alguma está querendo dizer aqui que nós somos salvos pela fé e pelas obras. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que se você tem a fé verdadeira, necessariamente vai gerar boas obras. Aí quem gosta de matemática, as obras é como se fosse a prova real. Quer verificar se tem a fé verdadeira? Que tipo de obra essa sua fé tem gerado? Então a fé verdadeira necessariamente frutifica. Ainda lá no livro dos Pro, ele fala sobre isso nesse texto. Olha só o que ele diz. Lutero disse, ele fala sobre Lutero, né? Lutero disse que o tipo de fé que justifica é fides viva. Os reformadores gostavam de latim, né? Tu vê que todas as doutrinas eram latim. O que significa fides viva? Uma fé viva. O que é isso? Uma fé que é inevitável, uma fé que é necessária, uma fé que é uma fé que é inevitável, necessária e imediatamente produz o fruto de justiça. E aí ele termina: uma fé sem qualquer fruto de justiça não é verdadeira. Então a fé verdadeira, ela necessariamente frutifica. É isso que o texto de Tiago, capítulo 2, verso 26, vai dizer. E a última característica da fé, para a gente ir para a terceira das maiores virtudes espirituais que o texto vai nos trazer, a fé é o fundamento da esperança. Lá em Hebreus, no famoso texto de Hebreus, capítulo 11, capítulo 11, verso 1, a parte A, o capítulo 11, ele começa dizendo o seguinte: eu trouxe a versão da Ark, que eu acho que fica mais claro a ideia que o texto quer passar. Diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, da nossa esperança. Então a fé é o que fundamenta a esperança. É isso que o texto de Hebreus 11 começa nos mostrando. Mas o que é esperança? A terceira das maiores virtudes espirituais, a esperança. Falamos sobre o amor, sobre a fé e agora a esperança. Em primeiro lugar, esperança é uma palavra, assim como as outras também, né? Mas a esperança é uma palavra também que a gente usa muito no dia a dia. Então, eu acho que vale a pena a gente começar falando o que não é a esperança. A esperança não é... A esperança nas passagens bíblicas não quer dizer o que a gente costuma dizer ou querer dizer, a conotação que a gente quer passar quando falamos de esperança. De forma nenhuma, a esperança nas Escrituras Sagradas significa um desejo incerto ou uma expectativa vaga de que algo bom possa acontecer. Geralmente, quando a gente fala assim, eu tenho esperança que isso aconteça, você não tem certeza que isso aconteça. Muitas vezes, provavelmente nem vai acontecer. É uma coisa que você quer que aconteça e muitas vezes a chance maior de não acontecer. Então, a esperança, a gente usa, ela está
intrinsecamente ligada a algo incerto no nosso dia a dia, como a gente usa normalmente. Entretanto, a Bíblia não trata a esperança dessa forma. A conotação de esperança nas Escrituras Sagradas, de forma nenhuma, tem a ver com uma incerteza. Muito pelo contrário. Esperança tem a ver com uma confiança firme e segura nas promessas de Deus. Então, esperança nas Escrituras Sagradas tem a ver com uma confiança firme e segura nas promessas de Deus. Vamos começar voltando ali para a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, ali no capítulo 18, que fala sobre a certeza da graça e da salvação. Olha só o que a Confissão de Fé Batista vai dizer. Os que realmente creem no Senhor Jesus e o amam sinceramente, procurando andar perante Ele em toda boa consciência, esses podem estar certos de que estão em um estado de graça nesta vida e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, de cuja esperança jamais se envergonharão. Então, olha só, ele fala aqui, ó, esses podem estar certos do estado de graça nesta vida, e ele na esperança da glória de Deus, e de cuja esperança jamais se envergonharão, jamais se abalará. Essa esperança jamais levará a algo falso. É isso que está trazendo o texto. E aí a gente pode confirmar isso com o texto bíblico de Romanos, capítulo 5, verso 5. Romanos, capítulo 5, verso 5, vai dizer o seguinte: ora, a esperança, o quê? Não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a nossa esperança tem a ver com uma certeza. É algo que a gente caminha de maneira confiante que aquilo ali vai acontecer, porque nós temos certeza de que aquilo vai acontecer. A gente tem certeza das promessas de Deus. Então a esperança é andar sabendo, tendo certeza, tendo convicção de que aquilo vai acontecer. E é interessante que essa esperança, ela muda a nossa forma de viver, ela nos afeta. Aí eu vou dar um exemplo aqui, salvo assim as diferenças, né? Mas eu acho que ilustra bem. Eu sou flamenguista, como vocês sabem, né? E aí em 2019 teve lá a grande final, né, da Libertadores. Foi um dia muito especial para quem gosta do Flamengo. Enfim, né? Muitos anos, né, Fábio? Então, foi um dia que minha esposa estava junto comigo, na época namorada ainda, né? E aí a gente tava com os amigos, a gente se reuniu para ver o jogo, e foi um dia que a gente foi muito tenso, muito nervoso, né? E aí, né, a gente, quando saiu os gols lá do final, a gente pulou, gritou, saiu correndo, assim, foi muita emoção. E aí depois eu fui parar para ver o VT do jogo, e foi totalmente diferente. Eu fiquei muito mais tranquilo, eu podia perceber detalhes do jogo que na hora do jogo não conseguia perceber. Eu pude contemplar melhor os lances do jogo. Mas por quê? Isso mudou a minha postura. Mesmo eu estamos vendo a mesma coisa. Mudou por quê? Porque eu tinha certeza que o Flamengo ia ganhar. Eu sabia do que ia acontecer. E a esperança em Deus é a mesma coisa. Quando a gente tem convicção que as promessas de Deus vão acontecer, elas afetam o nosso dia, afetam a nossa vida, afetam a nossa forma de viver. Então é isso que é esperança. Acho que deu para ficar claro, né? Para entender, né? Começa... Oi? E aí eu trouxe um texto do C.S. Lewis. Sei que a gente tem algumas divergências teológicas com Lewis, mas esse texto é bem interessante, sobre a esperança. Ele fala assim lá no livro Cristianismo Puro e Simples: a esperança é uma das virtudes teologais. Isso significa uma visão constantemente voltada para a frente, para o mundo eterno. Não é, como algumas pessoas modernas pensam, uma forma de escapismo ou ilusão, mas uma atitude típica de um cristão. Isso não significa que devamos deixar o mundo presente do jeito que está. Quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Os próprios apóstolos que possibilitaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo.
Aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. Texto muito forte que ilustra a ideia da virtude espiritual e esperança. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. E aí a gente fecha, então, esses versos e a gente entra no final do 5 e entra no 6, né? Então, no 5 ele fala, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo o mundo, aqui já é o verso 6, né? Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aqui, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre algumas características, algumas qualidades da sã doutrina, da doutrina verdadeira, do verdadeiro evangelho. Para que isso? Para que os irmãos, sabendo quais as características da sã doutrina, eles saibam também identificar quais são as vãs doutrinas. Então a gente vai fazer essa exposição, vamos analisar quais são as características da sã doutrina, e aí dessa forma vamos verificar quais são as vãs doutrinas e a gente pode identificar e não abraçá-las, né? Tomar cuidado com elas. Primeiro lugar que ele fala, ó, palavra da verdade do evangelho. Então ele está dizendo o seguinte, a sã doutrina, o evangelho verdadeiro, ele é a verdade. O evangelho, ele é a verdade. Presta atenção, o que isso significa, Tiago? Significa que ela não é uma verdade, significa que ela não é parte da verdade e significa que ela não é parcialmente verdade. Então ela é a verdade, a sã doutrina. E a vã doutrina vai ter pelo menos um dos outros elementos. Uma verdade é a relativização. Parte da verdade e parcialmente a verdade é ou você acrescenta algo ao evangelho ou você tira algo do evangelho. Então, a vã doutrina vai ter pelo menos uma dessas características. Ou ela vai relativizar a verdade, ou ela vai acrescentar algo à verdade, ou ela vai retirar algo da verdade. Tudo bem? Então, o evangelho, ele é a verdade, e a vã doutrina vai fazer uma dessas três coisas. Ou relativizar a verdade, ou acrescentar algo à verdade, que é o caso do que eles estão vivendo. A heresia, os desvios doutrinários estavam acrescentando coisas à verdade do evangelho, ou ela vai tirar partes do evangelho. E é por isso que nós defendemos a doutrina do sola e tota scriptura. O que é isso, sola e tota scriptura? Somente a escritura e toda ela está no mais alto patamar de autoridade em nossas vidas. Não tem nenhuma outra ferramenta, nenhum outro instrumento, nenhuma pessoa que está na mesma autoridade da Escritura e ela toda. Então essa é a doutrina que nós, como protestantes reformados, subscrevemos do sola e tota Escritura. Isso porque o Evangelho é a verdade, nós cremos nisso. Segunda característica da sã doutrina, ele diz assim, ó, até que chegou até vós, como também em todo o mundo. Claro que quando ele diz aqui em todo o mundo, ele não está falando todo mundo que nós conhecemos hoje. Ele está falando todo o mundo conhecido da época, ali o Império Romano. Está chegando em todas as partes do mundo que nós conhecemos, do Império Romano. É isso que o texto está dizendo. E aí, o que isso significa? O que a gente pode tirar dessa informação que o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo? Que a verdade, que é o Evangelho, ela deve ser anunciada a todos, de todos os lugares do mundo, sem que a gente faça modificações para o público-alvo. Então, a sã doutrina, ela é uma verdade que vai ser pregada a todos. O que a vã doutrina faz? Ela modifica a verdade de acordo com quem vai ouvir, muitas vezes para agradar o público. Então, a sã doutrina não, ela é uma verdade que deve ser pregada a todos. E, em segundo lugar, a sã doutrina, ela não faz distinções de raça, nacionalidade, condição financeira, enfim, qualquer outro fator. Ela não faz distinção, nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, de todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as nacionalidades. E é isso que o texto de Romanos, capítulo 2, verso 11,
que é um texto que muitas pessoas distorcem, vai dizer, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que isso significa? Significa que Deus ele elege pessoas de toda nacionalidade, de todas as raças, de todas as classes sociais, enfim. Ele elege pessoas de todo mundo. É isso que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, essa é a sã doutrina. E a vã doutrina, o que ela faz? Muitas vezes, ela direciona a palavra, a pregação, para um público que pode trazer algum benefício, que seja mais interessante para ela. Então, a vã doutrina, ela vai escolher, muitas vezes, o público-alvo dela, né? Enquanto a sã doutrina, a verdade, deve ser pregada a todos. Terceira característica da sã doutrina, vai dizer assim, ó, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Então, a sã doutrina, ela produz bons frutos. E a vã doutrina, não. Muitas vezes, a gente, precisa conhecer mais as Escrituras, ainda não tem um conhecimento teológico tão robusto. Aí a gente começa a ver uma discussão teológica e muitas vezes a gente não consegue acompanhar ali a discussão e ver, né, quem está correto e está errado, né, por falta nossa. Às vezes acontece isso. Mas uma boa forma de verificar também a verdadeira doutrina é verificando os frutos que elas geram. As igrejas que adotaram a doutrina liberal, depois de anos, o que aconteceu com essas igrejas? Eu vou confessar aqui, meu passado aqui, triste. Eu era um arminiano ferrenho. E assim, ferrenho mesmo. Debatia, minha esposa era reformada antes de mim, a gente debatia e tal, não concordava. E eu via os debates teológicos e eu não conseguia ver a verdade. Tudo bem. Sabe o que começou a abrir meu coração para a teologia reformada? Foi que eu comecei a observar os cultos que as igrejas que tinham pensamento parecido comigo prestavam. Os cristãos que eram gerados pelas pessoas que tinham pensamentos parecidos com o meu, teologicamente, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E eu comecei a perceber isso pelos frutos que estavam sendo gerados por aquela teologia, por aquela visão. Então, e aí eu comecei a observar que os cristãos que eu mais respeitavam subscreviam a teologia reformada. Falei, tem alguma coisa estranha. Aí eu comecei a querer conhecer mais. E foi assim que eu conheci. Então, assim, a sã doutrina, ela gera bons frutos. A vã doutrina, não. Então, é uma forma interessante, às vezes, de a gente avaliar, né, a verdadeira e a falsa doutrina pelos frutos que elas geram. Quarto, ouvistes e tendes a graça de Deus na verdade. Então, quarta característica da sã doutrina, o evangelho não se trata do que Deus exige, mas do que ele oferece. O evangelho é uma mensagem sobre graça. Não é uma mensagem sobre o que o homem deve fazer, mas sobre o que Deus, em sua graça, lhe concede. Então, o evangelho é uma mensagem sobre graça. A sã doutrina é uma mensagem sobre graça. A vã doutrina vai o quê? Vai colocar mérito no homem. A vã doutrina vai o quê? Vai colocar esforço no homem. O homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, essa é mais uma distinção que a gente pode ver da sã para a vã doutrina. Versos 7 e 8 vai dizer: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Paulo aqui está testificando que Epáfras tem ministrado a doutrina com fidelidade. E aí, aquilo que a gente falou lá na introdução, né? Provavelmente, Epáfras, possivelmente, né, por causa desse texto, Epáfras estava preocupado com o quê? Com as pessoas começarem a questionar ali os falsos mestres começaram a fazer a cabeça das pessoas e elas começaram a questionar a legitimidade, a fidelidade com que Epáfras estava pregando. Então ele pode ter ido pedir ajuda para Paulo, para que Paulo autenticasse, legitimasse o ministério de Epáfras. Então esses textos podem indicar isso. Verso 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, olha só, Deus ele ora para Deus para que eles transbordem do pleno conhecimento. O que isso nos ensina? Nos ensina que o conhecimento de Deus ele é alcançado somente por meio da ação do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que abre nossos olhos, é o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que abre a nossa mente para o entendimento da verdade. Não é o nosso intelecto, mas é a ação do Espírito Santo. Segundo lugar, dado o contexto, os irmãos estavam o quê? Estavam ali envoltos a uma falsa doutrina que estava começando a influenciar a igreja e os arredores. Ele vai orar por conhecimento. E por que isso? Porque Paulo entendia que o conhecimento espiritual da Escritura Sagrada, revelada na Escritura Sagrada, o quê? Nos protege de falsos ensinos. Então, se a gente quer nos proteger de falsas doutrinas, se queremos nos proteger de falsos ensinos, deveremos o quê? Nos aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras, porque ela vai nos trazer firmeza, vai nos trazer segurança na doutrina, na sã doutrina. Terceiro lugar, no verso 10 vai falar, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O que isso significa? Olha só, quero que vocês cresçam em conhecimento para que vocês vivam de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Significa o seguinte, para agradarmos a Deus, nós precisamos o quê? Conhecê-lo. Se a gente parar a pensar, é uma coisa óbvia, né? Se eu quero agradar minha esposa, eu tenho que saber o que ela gosta. É uma coisa óbvia, né? Não é o que eu acho que é legal. É eu saber o que ela gosta, os gostos dela. Quanto mais eu conheço a minha esposa, mais eu tenho condições de agradá-la. É a mesma coisa com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho condição de agradar. E aí o que a gente vê hoje? Pessoas fazendo cultos de acordo com a cabeça delas. De vez de conhecer o que Deus gosta e aí fazer o culto de acordo com o que Deus gosta, elas fazem de acordo com a cabeça dela. Por isso que nós subscrevemos o princípio regulador do culto, que simplesmente diz, nós vamos fazer o culto de acordo com o que está prescrito nas Sagradas Escrituras. Da mesma forma, na forma que nós vivemos. Nós devemos viver não de acordo com o que a gente acha que é bom, mas de acordo com o que a Bíblia revela que é bom. A Bíblia revela que Deus se agrada. Só assim, crescendo no conhecimento de Deus, nós poderemos viver e cultuar a Deus de uma forma mais agradável a Ele. E aí continua, é uma observação interessante. Ele usa aqui nesses dois versos palavras que dão a ideia de completude, palavras que dão a ideia de inteireza, né? Olha só, ele fala pleno conhecimento da sua vontade, ele fala toda a sabedoria, ele fala inteiro agrado, toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento. Se a gente avançar, ele fala todo o poder. Então, ele vai usar várias palavras que dão a ideia de completude. E por que ele está dizendo isso? Olha só o contexto. As pessoas estão querendo acrescentar o Evangelho, acrescentar coisas ao Evangelho. Está dizendo o seguinte, o que está revelado nas Escrituras Sagradas é o suficiente. A obra de Cristo Jesus, ela é o suficiente, ela é completa, não precisa de mais nada. Em Cristo nós já temos tudo. É por isso que ele usa essas palavras de completude, não precisamos acrescentar nada. Em Cristo, na sua revelação, nós já temos tudo o que precisamos. A revelação das Escrituras Sagradas, ela é suficiente. A obra de Cristo, ela é completa. Não precisamos acrescentar nada a elas. Por isso que ele usa esses termos, provavelmente, né? Por isso que ele usa esses termos que dão a ideia de inteireza, de completude. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então aqui, ele nos apresenta a doutrina que a gente chama de perseverança dos santos. Olha lá, nós somos fortalecidos com todo o poder de Deus, segundo a força da sua glória, que é infinita. O que ele está nos ensinando aqui é que, se nós perseveramos, é porque Deus nos sustenta. Se nós só não nos desviamos, é porque Deus, com a sua força, nos guia, nos leva, nos sustenta. Se dependesse de nós, nós nos desviaríamos. Essa é a doutrina da perseverança do santo. E é por isso que nós temos como garantia a salvação em Cristo Jesus. Porque não depende de nós, mas depende de Deus, depende do Espírito Santo nos guiando. Depende de Cristo e Ele não falha. Perseverança cristã não é fruto da força de vontade humana, mas da ação contínua de Deus no coração do cristão. Ainda no verso 11 ele termina falando, né? Em toda perseverança e longanimidade. Aqui ele está nos dando a ideia do seguinte, o que ele quer dizer é o seguinte, nós lidaremos com pessoas difíceis, nós lidaremos com circunstâncias difíceis, mas ele termina dizendo assim, ó, com o quê? Alegria. Ou seja, mesmo nós lidando com situações difíceis,
mesmo nós lidando com pessoas difíceis, nós permaneceremos com o coração cheio de alegria. Sabe por quê? Porque a nossa alegria não vem das circunstâncias, a nossa alegria não vem das coisas que estão ao nosso redor, mas a nossa alegria vem do Senhor. E o verso 12, o último verso da nossa perícope, vai dizer: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Idôneos aqui, eu trouxe aqui a palavra grega, rikanô, que significa tornar suficiente, tornar adequados. Ou seja, é Deus que nos tornou adequados, não foi nosso mérito. Não foi nada que a gente fez, mas foi Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Foi os méritos de Cristo Jesus imputado a nós. É por causa de Cristo, é por causa do que Cristo fez. Essa é a sã doutrina. E é por isso que ele chama aqui de herança. O que é uma herança? Herança é algo que alguém fez e nós recebemos sem ter feito nada. Que nós herdamos sem ter feito nada. É os méritos de Cristo Jesus na cruz que nós herdamos. É isso que ele termina dizendo. Então essa foi a exposição. Eu trouxe aqui só o resumo. Porque às vezes a gente fala muita coisa, né? Só para a gente lembrar de tudo que a gente falou nessa exposição. Verso 1 a gente viu que Deus chama de acordo com a sua vontade. No verso 2 nós vimos que nós somos o povo eleito, separados por Deus e para Deus, no termo santos. No verso 3 nós vemos que nós devemos cultivar uma visão macro do reino e também vimos a economia da Trindade aplicada à oração, que nós, via de regra, oramos ao Pai por meio de Cristo e no poder do Espírito Santo. Nos versos 4 e 5, nós conversamos sobre as 3 maiores virtudes espirituais, que são a fé, esperança e o amor. E o maior destas é quem? É o amor. Nos versos 5 e 6, nós vimos a diferença da sã para a vã doutrina. Vimos que a sã doutrina é a verdade, vimos que ela deve ser anunciada a todos, sem modificações e sem acepção de pessoas. Vimos que ela sempre dá bons frutos e vimos que ela é sobre graça e não tem a ver com mérito. Lá no verso 9 e 10, nós falamos sobre o conhecimento sobre Deus através da Escritura. Nós vimos que ele é suficiente, vimos que ele nos protege de falsos ensinos e também vimos que o conhecimento de Deus são nossas diretrizes para o bom viver e o culto agradável. No verso 11, nós vimos a perseverança dos santos, que é Deus que nos sustenta, por isso que nós temos a garantia da salvação. E também nós vimos que a nossa alegria não vem das coisas desse mundo, mas vem do Senhor. Por isso que mesmo em meio às circunstâncias ruins, nós permanecemos com o nosso coração alegre. E por fim, nós vimos no verso 12, que Deus nos tornou idôneos por sua graça. Foram os méritos de Cristo que nos foram imputados. Essa foi a exposição das Sagradas Escrituras nessa noite a essa igreja local de Cristo Jesus, apesar de mim.